Teu nome, estamos alegres em espírito e em verdade, meu Deus, eu quero te apresentar o teu jovem, meu Deus, Victor Hugo, que vai fazer uso da tua palavra, meu Deus, que teu Espírito Santo venha operar na vida dele, dando graça, sabedoria e entendimento do céu, para que tudo, meu Deus, que ele venha falar seja para a honra e glória do nome do teu filho Jesus. Abençoa, meu Deus, os nossos jovens da tua casa, meu Deus, para que eles aprendam, meu Deus, a tua palavra e falem com grandeza, meu Deus, o nome do teu filho Jesus. Ser com ele, abençoe em nome de Jesus. Manda a luz do céu. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais. Oh, glória a Deus, aleluia. Som. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui nesse domingo abençoado para falar da palavra do Senhor, amém? Podem todos se assentar, porque até a gente entrar na palavra, eu tenho umas palavras para dizer. Abram suas Bíblias no índice, sabe onde fica, né? No início da Bíblia, o índice, ali onde fala, onde estão os livros, os capítulos, os versículos. Todos abriram? Amém. Tem duas coisas escritas, uma em cima e outra embaixo: Velho Testamento e Novo Testamento, não é verdade? Por que novo? E por que velho? E o que significa testamento no sentido bíblico? Testamento significa isso aqui, ó, aliança. Glória a Deus. Velha aliança e a nova aliança. E por que velha aliança? Por que essa palavra, velha aliança? Aí, para a gente entender a palavra aliança, velha aliança, temos que voltar no princípio, em Adão. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem não para ficar só lá de cima e admirá-lo. Ele criou o homem para fazer morada e para ficar junto com o homem. Só que o homem, infelizmente, veio a cair. E por causa da desobediência de Adão, houve uma ruptura de nós, homem com Deus. Podemos ver isso em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Porém, desde essa ruptura, Deus quer fazer a ligação de volta, quer a gente de volta. E ele vai até Abrão, que na época era Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão. Chega para ele e lhe faz promessas. Isso se encontra em Gênesis 17:19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Depois disso, pulam-se um tempo, vamos focar agora na servidão do Egito. Estava lá o povo sendo chicote comendo vivo, e as preces, as orações chegam até as narinas de Deus. E Deus manda Moisés para ir com aquele povo. Moisés vai, faz toda aquela situação no Egito, tira o povo dali, atravessa o Mar Vermelho e vai até atrás da terra de Canaã.
E aqui, Deus tenta estabelecer a sua aliança quando Moisés vai para o Monte Sinai. Se encontra isso em Êxodo 19, versículos 5, 6 e 8. Prestem bem atenção, não precisam abrir, só ouço. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serei um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Guarde bem isso na memória dos senhores, porque vocês vão ver que não guardaram nada. Mas agora sim vamos para o textual, tá? Se encontra em Êxodo, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 8. Amém? Todos acharam? Diga amém. Amém. Vamos começar do versículo 1 até o versículo 8. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas as palavras. Amém. Aqui, meus amados e queridos irmãos, marca o juramento que Israel, o povo de Israel, fez com o Senhor nosso Deus, que todos os mandamentos, tudo que o Senhor mandar, eles iriam o povo iria cumprir, iria obedecer. E, meus amados e queridos irmãos, a nação de Israel teria para tudo de ser a maioral de hoje em dia, se cumprisse os estatutos desde o início. Querem ver só? Sabe por quê? Êxodo 34, 10. Êxodo 34, 10. Deus dizendo: então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor,
porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Meus amados e queridos irmãos, vou relatar um fato que ocorreu na Bíblia, para vocês verem a grandiosidade que Deus tinha no povo de Israel por causa dessa aliança. Só para vocês terem uma noção, quando o povo de Israel pensava em invadir Jericó, tinha uma prostituta chamada Raabe, e ela, com aqueles 2 espias, falou: o povo daqui sabe que o Senhor de vocês é Deus, tanto dos céus quanto da terra. E falou que, de tanto ouvir o que se aconteceu no mar, que matou os reis, aquele povo tremeu na base, ficaram totalmente aflitos. Podemos ver muito bem a grandiosidade que Deus faz nesse povo, quer ver? Fez um homem de 100 anos gerar uma nação com uma mulher de 90 anos, que a vida toda dela foi estéril. Fez um homem vendido como escravo, se tornou encarcerado, se tornou governador do Egito. E ainda tem um porém. Ele virou governador do Egito e salvou a descendência de Israel, porque senão o povo iria passar fome. Aquele povo hebreu. Vamos pular 400 anos agora. Onde, de novo, tem aquela aflição do povo. E Deus também faz um monte de maravilha ali por causa da dureza do coração de Faraó. Quer ver? O primeiro milagre que Deus faz: as águas se tornarem em sangue. O segundo, traz as pragas das rãs. O terceiro, dos piolhos. Quarto, das moscas. Quinta, das pestes dos animais. Sexta, a praga da saraiva, os gafanhotos. E por fim, a morte de todos os primogênitos. Depois de toda essa situação, o povo de Israel sai do Egito, mirando Canaã. Porém, nessa trilha, Deus também se faz presente, porque Deus manda a nuvem guiar eles, e uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, e assim até chegar ao Mar Vermelho. Chegando no Mar Vermelho, eles se encontram em aflição, pois Faraó não queria que aquele povo fosse embora de jeito nenhum. Então o que Deus fez? Bloqueou a passagem, botando lá a coluna de fogo. E outro milagre, que é algo simplesmente surreal de se pensar, cara. Surreal de se pensar. Cara, se eu visse, eu ia chorar. O mar se abrindo. Tem noção? O mar se abrindo. Glória a Deus. Deus é tremendo. E depois, o mar se fechou. E eles, partindo dali, começou as murmurações. Moisés, temos sede. Nos tiraste do Egito para morrermos de sede nesse deserto. Aí Deus vai, transforma águas salgadas em doce. Aí de novo: Moisés, tenho fome. Nos tiraste do Egito para perecermos no deserto. Aí Moisés vai: Senhor, por favor, esse povo aqui que está me oprimindo vai me matar. Dá um milagre. E Deus vai. Faz cair maná, pão, de manhã. E de tarde, carne. E se o povo fosse obediente, sexta-feira tinha porção dobrada. Não é mentira não, tá na palavra, não é mentira não. Tinha porção dobrada sexta-feira se o povo obedecesse. E por incrível que pareça,
Não foi algo momentâneo, não foi uma semana, 2 semanas, foi por 40 anos. 40 anos. Descendo, não fazia nada, não precisava nem ter fé. Deus está. Porque fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam. Não é? Não precisava ter isso aqui de fé. Porque Deus agia tão maravilhosamente naquele povo que é algo tremendo, e algo por 40 anos. Tinha que fazer que nem Eclesiastes, acho que é 13, 12. Como é que é? Ouve-se. Tudo que se tem ouvido teme a Deus, guarde os seus mandamentos, é o dever de todo homem. Era só fazer isso, temer a Deus, guardar seus mandamentos. Irmãos, coisa mais fácil, mas é difícil. O povo é difícil. O ruim daqui é 1 ou 2, é o povo, é o coletivo. O coletivo erra, isso que é ruim. E eu listei os favores que Deus fez para Israel. E como é que o povo hebreu, o povo israelita, pagou toda essa generosidade para Deus? Êxodo, capítulo 32, versículo 1 até o versículo 5. Olha o pagamento aqui. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa do Senhor. Pagou todas as maravilhas com infidelidade. E o que mais me impressiona nessa história não é o povo, porque aquele povo tendia ao mal. O que eu mais fico perplexo é Arão, porque Deus separou Arão, a linhagem de Arão, para ser a linhagem sacerdotal. Como um sacerdote de Deus faz isso? E Deus teve muita misericórdia dele, porque foi poupado. Arão foi poupado, diferente de outros. Mas mesmo assim, com tanta infidelidade, uma hora a aliança se rompe. Eu sou noivo, é o meu noivo, eu estou traindo, uma hora a aliança vai quebrar. E quebrou. Querem ver? Abram Jeremias, capítulo 11. O pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei aos vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz
a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. Como se vê nesse dia? Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestais a vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes, andaram, cada um conforme o propósito de seu coração malvado, pelo que trouxe sobre ele todas as palavras deste concerto, que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incensos. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo de seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses, ó Judá. E, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares a impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamaram a mim, por causa do seu mal, que tem o meu amado quer fazer na minha casa. Visto como muitos nela cometeram grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti, quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Porém agora, a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Irmãos, quando Israel ainda estava em propósito com nosso Deus, Deus os livrava, Deus vencia a guerra por eles. Mas é só vocês repararem, venciam guerra, aí se idolatravam, aí Deus saía, aí perdiam, aí voltavam para Deus, venciam uma guerra, voltavam a se curvar outros deuses, Deus entregava de novo, e assim foi, e assim não foram uma, não foram duas, não foram três, foi o Velho Testamento todo. Foi o Velho Testamento todo. O povo traindo, o povo descumprindo. E, meus amados e queridos irmãos, por mais que aquele povo traísse tanto a Deus, o plano original sempre foi voltar-se a se unir com a gente. E Deus propõe uma nova aliança. Que aliança é essa? Uma promessa ainda, uma promessa de uma aliança. E onde se encontra? Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Todos acharam?
Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Meus amados e queridos irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Quem é o responsável por essa nova aliança? Quem é o responsável? Mateus, capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo mais, Hebreus, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 15. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes a Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus é o novo mediador dessa nova aliança. Por isso que ele diz em João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por causa do sangue de Jesus Cristo, nós fazemos parte dessa nova aliança. Porque outrora também, pela velha, não faríamos parte por sermos ímpios, porque a gente nem falaria de Jesus. Mas por causa da corrupção do povo hebreu, Jesus teve que intervir. Jesus teve que vir à terra, se transformou em homem, em carne, cumpriu todos os mandamentos, não deixou nenhum sem descumprir, mostrando para a gente que é possível, mas qual a diferença? Que precisamos de Deus, acreditar em Deus, guardar as palavras de Deus no nosso coração, para a gente não pecar, para assim que a gente possa herdar a vida eterna. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E só nele há a vida. Por quê? Qual é a esperança? A esperança de todo o povo não é ir para o céu. Nada disso. É a ressurreição. Porque não existia, ninguém conseguiu. Mas Jesus Cristo
Jesus Cristo nos mostra que se seguirmos todos os mandamentos, se seguirmos todas as palavras de Deus, se tivermos fé, humildade, temperança, mansidão e tudo que Deus nos ordenou, mesmo mortos, nós revivemos. Essa é a grande esperança da nossa humanidade. Agora tu me pergunta, qual a diferença da aliança velha para essa aliança nova? Tem muita diferença. Tem. Primeiro, a aliança velha era um pacto temporário. Nesse novo concerto, é um concerto eterno. Por quê? É um pacto temporário. Porque eles sacrificavam animais. E aqui, a gente sacrifica o Filho de Deus para a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. Sempre que você se perguntar qual é o meu valor, é só você olhar para a cruz. Vocês e eu valemos um Deus crucificado. Glória a Deus. Vocês e eu valemos um Deus crucificado. O velho concerto era repreensível. Nesse é estabelecido sobre as promessas de Deus. Aquelas promessas que estão no finalzinho de Apocalipse. Aquelas mesmo. O galardão, coroa, uma pedra escrito o seu novo nome. Além de morar com Cristo eternamente nessa linda terra que será transformada, ainda teremos honra, pois iremos reinar com Cristo Jesus. No velho concerto não tinha mediador. Nesse tem um mediador. Glória a Deus. Neles, no velho concerto, não continha providência para o perdão dos pecados. Nesse, provê perdão dos pecados. Porque não existe homem no mundo, mesmo que faça o bem, que nunca peque, nunca erre. Está em Provérbios. Esqueci o capítulo e o versículo, mas está lá. E a gente sempre pede perdão. E Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa. Porém, uma hora acaba. Precisamos vigiar muito, se manter na linha, se manter no eixo. A lei no Velho Testamento, o conceito do Velho Testamento, sobre ele, a lei foram escritas em tábuas de pedra. E nesse novo concerto, a lei é escrita no nosso coração. Glória a Deus. No velho concerto, para você ter a salvação, era pelas suas obras. No novo agora, é pela graça. É pela graça. E qual era a condição do velho concerto para você ser salvo? Obedece e vive. Desobedece e morre. Era isso. Era cruel, mas era isso. E a condição do novo concerto? Arrepende-te e serás perdoado. Arrepende-te e serás perdoado. Crê e serás salvo. Crê e serás salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero, irmãos, que vocês repitam junto comigo. O que posso fazer? O que posso fazer para honrar, manter e preservar essa aliança? Primeiro, obedeça a palavra de Deus. É o principal. Está em João: todo aquele que obedece minha palavra me ama. Segunda coisa, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, sejam brancas as suas vestes, e nunca lhe falte óleo sobre a sua cabeça. O que é isso? Para a gente viver em santidade, vivermos sempre buscando a nossa santificação, para a gente não se misturar
com as coisas deste mundo, porque são coisas temporárias. Nada se compara ao grande amor de Cristo. Nada se compara à glória que há de vir, meus irmãos. Nada se compara. Nada. É algo tão forte, algo tão tremendo que, cara, não existe. Quanto vale a vida eterna? Quanto vale o amor de Deus conosco? Quanto vale o amor de Jesus Cristo? Quanto vale morar na Nova Jerusalém? Será que se misturar com o mundo é o mesmo preço? Não se encaixa. Não se encaixa. Outro ponto. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga a Cristo. Isso é diário. Negar a si mesmo. Pois a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A nossa carne é muito fraca. E nós temos tendência ao mal. Isso não é mentira. Nós temos. Se a gente não buscar a santificação, se a gente não buscar a Deus todos os dias em misericórdia pela nossa vida, a gente não consegue se manter ligado, manter essa aliança com Ele, que é muito importante. Seguir também os 2 mandamentos que Deus nos deu, que Cristo nos deu. Que quais foram? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Se cumprir um e não cumprir outro, tem que cumprir os 2. Mas cumprir os dois. Pois não adianta você querer selecionar o que você quer fazer. Esse aqui. Não, é os 2. Amar independente de tudo. É amar. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Glória a Deus. E precisamos cultivar os frutos do Espírito Santo, que são 9. Quais são eles? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Se te faltar algum destes, não tem como ver a alva. Temos que sempre pedir a Deus sabedoria. O entendimento a gente busca, mas o provérbio diz que a sabedoria só vem dele, só vem de Deus. Para nós aqui, cumprir os mandamentos que Deus quer que a gente cumpra, ser conforme Ele quer, podemos fazer uma coisa: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só você ver. Veja Cristo. Veja o que Cristo fez. Veja o que Cristo pregou. Veja o que Cristo fez nessa terra. Paulo diz: sedes imitadores de Cristo. Temos que ser todos os dias imitadores de Cristo. Glória a Deus. Para assim que a gente consiga o perdão de nossos pecados, para que assim a gente consiga se ligar novamente com o Pai. Não podemos quebrar novamente essa aliança que foi comprada com sangue de Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum. Aquela cruz era minha e era sua, mas pela misericórdia do Deus vivo, Ele não poupou nem o seu Filho Jesus, antes o entregou, para que eu e você pudéssemos assim ser salvos. Pois então, meus amados e queridos irmãos, é isso. Mantenha essa aliança viva. Mantenha essa aliança inquebrável. Não quebre essa aliança, pois ela foi com preço de sangue. Foi um preço muito caro que Jesus pagou lá na cruz por nós.
Obrigado. Portanto, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.